Graça e paz, mulheres. Como vocês estão? Último devocional dessa semana, dia 49, e o tema para hoje é folhas ou raízes. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Jonas 4:6. E ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Jeremias 17:8. Apesar de o foco deste livro estar nas raízes, também já tratamos de folhas, porque tanto essas como aquelas nos ajudam a entender questões importantes nessa jornada de cura e restauração. Hoje, separei duas passagens bíblicas. Começaremos com a planta de Jonas, que apresenta algumas características interessantes. A aboboreira que cresceu sobre o profeta apareceu do dia para a noite, o que significa que já nasceu grande. Eu tenho 1,73 m de altura, mas não nasci com esse tamanho. Na verdade, demorei anos para atingi-lo. Não raramente, vemos pessoas cujo relacionamento com Deus é como aquela planta, cresce rápido demais. Elas conhecem Jesus e logo se destaca por terem uma vida de oração e jejum. Em pouco tempo, já estão envolvidas em atividades da igreja, com todo entusiasmo. De repente, num belo dia, a empolgação murcha, a devoção seca e elas desaparecem. O que houve? Tudo estava indo tão bem. O problema, descobrimos mais tarde, é que estavam tão preocupadas em cuidar e mostrar a utilidade de suas folhas que não se atentaram às raízes. Foi exatamente essa situação da planta de Jonas. Ao oferecer suas folhas como sombra, ela trouxe-lhe certo alívio para um dia. Do mesmo modo, quando empolgados, muitos começam a apoiar uma ação em nome de Cristo, mas depois desaparecem enquanto a ajuda ainda se faz necessária. O motivo de sumirem tão rápido se deve ao fato de que, embora suas folhas proporcionem algum refresco aos demais, infelizmente, são árvores sem raízes. Essas, por sua vez, não conseguem fazer o bastante para apoiar um processo de cura até o fim. Outro fato interessante a respeito dessa passagem de Jonas é que o profeta chorou por causa da aboboreira. Um comportamento bem estranho depois que os habitantes de Nínive se converteram por meio da sua pregação. Os ninivitas eram inimigos de Israel, por isso Jonas queria vê-los pagar pelos crimes que haviam cometido contra o seu povo. Então, movido pelo rancor, construiu um abrigo perto da cidade para ver o que aconteceria com ela. Jonas queria se alegrar com a destruição de Nínive. Contudo, para lhe ensinar uma valiosa lição, Deus fez crescer ali uma planta cujas folhas eram enormes e protegiam do sol. Ele ficou muito feliz, mas no dia seguinte o Senhor enviou uma lagarta que comeu o talo da aboboreira e esta secou. Em seguida, como se não bastasse o calor do sol, Deus fez soprar um vento quente sobre Jonas, a ponto de ele desmaiar, enquanto lamentava a morte da planta. Então o Senhor o questionou: "Você está com pena de uma planta que nasceu, cresceu e morreu em um dia, mas não tem compaixão de milhares de pessoas que precisam de salvação?" Jonas 4, 10 e 11. Por vezes, agimos como Jonas. Não nos alegramos quando alguém que nos prejudicou é alcançado pela graça divina e começa a usufruir dos benefícios da vida com Cristo. Segundo a nossa perspectiva, a pessoa deveria pelo menos sofrer um pouquinho. Por outro lado, ficamos tristes se, por exemplo, o nosso celular cair no chão e a tela trincar.
Em outras palavras, se quisermos ter nossas raízes curadas, precisamos exercitar a compaixão. Agora, certamente a árvore que nós devemos seguir de parâmetro não é a de Jonas, mas a do texto de Jeremias. Antes de descrevê-la, o profeta afirma: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Porque ele é como um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada onde ninguém vive. O trecho fala de dois tipos de solo, um no deserto e o outro perto da água, porque é o solo que faz a diferença. O livro de Ezequiel também menciona uma videira plantada junto à água, frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ezequiel 19, 10 e 11. E mais adiante o profeta diz que ela foi plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Versos 12 e 13. A mesma árvore em dois solos distintos é como se fosse dois organismos antagônicos. Enquanto estava plantada perto da água, a videira tinha folhagem viçosa e produzia bons frutos. Os ramos eram robustos o suficiente para serem transformados em cetros de governantes, que costumavam declarar sentenças e liderar as nações com aquele objeto. No entanto, a desgraça se abateu sobre aquela videira, porque o solo tornou-se desértico. Seus ramos secaram e já não serviam para mais nada. Não basta ser uma árvore boa ou uma planta sadia e forte. Se não estivermos plantados em um solo fértil, cujas raízes se estendam e toquem os ribeiros, seus dias estarão contados. Seu fruto não permanecerá, sua folhagem murchará e o fogo se espalhará entre os ramos. Talvez o solo em que você esteja plantada não permita que os seus galhos e ramos se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém, porque você mesma está fraca e nada do que faz parece avançar. Pode ser que você não esteja entendendo seu papel no grande plano divino para este mundo. Não se preocupe, pois se você permitir, o Senhor mudará de ambiente e transplantará você para outro solo, uma terra perto da água. Amém? Semana 7, Mulheres com Raízes Profundas. Nós vamos às nossas duas perguntas da semana. A primeira é: quais atitudes você deve tomar para se dedicar mais intensamente ao seu relacionamento com Deus, buscando se aprofundar em suas raízes mais importantes? A de filha. Amém? E a segunda, como sempre, é: qual devocional da semana mais impactou você e por quê? Se você quiser, deixar lá nos comentários do WhatsApp para a gente poder compartilhar um pouco do qual foi o que mais tocou os nossos corações durante essa semana, a semana 7, enraizado. E para finalizar, a gente tem a cartinha do nosso pai que diz assim: filha, estou reposicionando você na mesa. Fique onde possa estar conectada comigo. Alguns lugares parecem bons aos seus olhos e você já adentrou em muitos, mas eles podem ser uma distração e impedem que você fixe sua atenção em mim. Então siga a minha presença, permaneça perto. Próximas fases a esperam, mas lembre-se de esconder em mim todas as vezes que a pressão tentar sufocá-la. Prepare-se para um nível maior da unção. Força
e graça. A minha palavra será o seu escudo. Aleluia, glória a Deus, meninas. Nós nos vemos amanhã, onde nós vamos entrar na 8ª e última semana do nosso devocional. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.